Glória a Deus, glória a Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 19, eu quero ler esse texto, e o título da mensagem: Deus cria em nós e através de nós uma nova forma de viver. Deus cria em nós e através da nossa vida uma nova forma de viver, uma nova forma de vida. Romanos 8,19 diz o texto, Romanos 8,19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Uma outra versão diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Nós podemos ver que nesse cenário que o mundo tem vivido, não um cenário que não tem nada de novo, em um sentido que todos estão a par do que tem acontecido. Talvez muita coisa a gente não sabe que acontecem nos bastidores, nessas batalhas políticas e enfim, mas grosso, um geral, a gente sabe. E eu creio que o mundo, as pessoas elas estão aí, olhando de um lado para o outro, as pessoas olhando às vezes para os governantes, olhando às vezes para, para as pessoas talvez mais ricas da sociedade, enfim, algumas pessoas talvez na área médica, talvez na medicina, talvez, enfim, em tantas outras questões, olhando, buscando talvez uma solução, buscando talvez algo que possa mudar todo esse cenário. Em outras palavras, elas aguardam uma revelação que Deus, Ele possa e que Ele dá aos seus filhos, à sua igreja, e que vai servir de encorajamento e de direção para as pessoas. Você sabe que o mundo ele pode viver, ele está vivendo sem esperança, o mundo desesperado, e somente nós como igreja, somente nós, homens, mulheres de Deus, é que temos a resposta para eles. Você sabe quando as pessoas dizem, meu Deus, fala comigo, meu Deus, se manifesta na minha vida, eles estão dessa forma, eles estão aguardando que eu e você se manifestamos na vida deles. Porque Deus ele só vai se manifestar na vida das pessoas e nas circunstâncias através da nossa vida. Ele vai usar, num bom sentido aí, nós como instrumentos, como ferramentas para manifestar quem Ele é. Então as pessoas no mundo estão desesperadas para ouvir Deus falando, e elas vão ouvir Deus falando quando você abrir a sua boca. Quando nós abrirmos a nossa boca, quando nós manifestarmos quem nós somos. Por isso a Bíblia está dizendo aqui que a natureza criada, ela aguarda como? Com uma grande expectativa. Imagina, a natureza ela aguarda com uma grande expectativa que os filhos de Deus se revelam, que os filhos de Deus se manifestem. A revelação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. Veja que a natureza ela não está com uma grande expectativa que os anjos se revelem, que Deus se revele, que Jesus se revele, que o Espírito Santo se revele, mas ela está com uma grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E quando Paulo está falando que os filhos de Deus, ele está falando conosco. Você crê nisso? Ele está falando com a minha vida e com a sua vida. Então Deus tem falado à igreja, que somos nós, que temos que crer numa capacidade extraordinária que Deus nos deu de nós gerarmos efetivamente mudança de vida. E Ele nos capacitou com isso. Então Deus cria em nós e através de nós uma nova forma de vida. E o que Jesus Cristo, Ele quer que nós, meu amado, minha amada, que nós venhamos assumir as rédeas da história da nossa vida, crendo que Ele nos fez nova criação, que as coisas antigas já passaram, que tudo se fez novo, e hoje pode ser um momento chave na nossa vida, o momento que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Pode ser hoje. Se você, como a natureza aguarda, veio com uma grande expectativa para cultuar a Deus, para celebrar a Deus, com certeza você já foi e vai continuar sendo impactado por esse Espírito de Deus, amém? Então Jesus, Ele quer que nós venhamos assumir as rédeas da nossa vida, é isso, pastor? Sim,
Porque quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos deu o quê? O seu Espírito Santo. O pastor Alírio já falou antes, o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito, ele habita em nós. E ele habita, e o texto está dizendo que, e esse Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele vivificará o nosso corpo mortal. Não é o nosso corpo espiritual. O espiritual está garantido. Lá o Espírito Santo não precisa, mas em outras palavras, quando a trombeta suir, ele vai vivificar o nosso corpo espiritual. Não, o nosso corpo espiritual ele já está vivo. Mas ele está dizendo, vai vivificar o nosso corpo mortal, ou seja, essa carcaça aqui que cada um tem. Então, quando nós confessamos a Cristo, Ele nos dá o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai nos guiar em toda a verdade. Ele não vai nos guiar em alguma verdade. Pastor, por que eu recebi o Espírito Santo? Qual foi o propósito de ter recebido o Espírito Santo? Recebi para que esse Espírito, qual é que é o Espírito? O Espírito da verdade, que vai me guiar em toda a verdade. Em toda a verdade. Então, isso nós recebemos. Então, ele vai me guiar em toda a verdade. Então, juntos, se eu posso assim dizer, com o Espírito Santo, ele nos deu todas as coisas que a gente precisa para viver a vida e a piedade. Todas as coisas. Então, o seu divino poder, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 3, um texto que você com certeza já gravou, ele já tem conhecimento, mas nunca é demais, ou seja, para nós falarmos um pouco sobre o que contém nesse texto. Diz o seu divino poder, então o poder de Deus. O poder de Deus nos deu tudo. Ele nos deu tudo do que nós necessitamos para a eternidade. Não, né? Mas para a vida. Para esse tempo que nós estamos vivendo. Para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então eu tenho entendido que a partir do grito, qual grito, pastor? Quando Jesus ele gritou lá na cruz, antes de partir. Tetelestai, está consumado. Não foi, eu acho que foi um pouco melhor do que esse meu aqui assim, mas é mais ou menos aí assim, né? Então, no último grito, o grito de Jesus Cristo, ele precisou fazer para que a gente tenha vida e esta vida em abundância, amém? Então eu tenho entendido que a partir desse grito, tetelestai, está consumado, o que Jesus precisou fazer. Meu irmão, minha irmã, o que ele precisou fazer, ele fez. Para quê? Como nós cantamos essa última música, tudo para mim, tudo para nós, tudo em prol da nossa vida. Então, o que ele precisou fazer para que nós tenhamos vida e vida em abundância, ele fez. Amém? Então, logo eu começo a entender que para eu ser próspero, feliz, viver em paz, ser saudável, não ter medo, o medo me dominando, resistir ao diabo, pisar serpentes, glorificar a Deus, ver a minha riqueza aumentar, viver a minha herança, não depende mais de Deus, mas sim de mim, se eu creio no que Cristo fez por mim. Amém? Primeiro ponto, depende de mim. Depende de mim. Diga, depende de mim. Com mais entusiasmo, depende de mim. Depende de nós como igreja, amém? Depende de nós, não depende de Deus. Talvez você se choque um pouquinho, mas depois você procura o pastor Alírio, o pastor Ney, depois eles corrigem, né, o que eu falar aqui assim, eles vão corrigir, vão te ajudar aí assim. Depende de nós, grave isso. Talvez você não grave muitas coisas, mas grave isso. Depende de mim. Depende de mim. Depende de nós como igreja, mas depende de mim como homem, como mulher de Deus. Pois Deus em Cristo, Ele nos deu todas as coisas. Nos deu tudo que é relacionado à vida e à piedade. Então, se depende de nós, porque o que Deus Ele precisou fazer por nós, Ele já fez na pessoa de Jesus Cristo em favor de nós. O que Deus precisava fazer, Ele fez na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus. E Jesus fez tudo por causa de nós. Então, se eu começo a entender isso, a minha vida ela é diferente. Então, depende de nós manifestarmos quem nós verdadeiramente já somos.
Não seremos, mas nós já somos. Manifestar quem nós já somos, depende de nós manifestar o que já nos foi dado gratuitamente, depende de nós mostrar ao mundo onde está a nossa confiança, mostrar ao mundo onde nós estamos ancorados, depende de nós, sim, dizer aos quatro cantos dessa cidade: ei, Blumenau, Gaspar, Ilhota, enfim, os irmãos que moram na região, ei, ouço, quem governa essa cidade, quem governa esse bairro, quem governa nessa empresa, quem governa aqui, somos nós, igreja do Senhor Jesus. Ei, somos nós, a nossa dependência não está nele, está em nós. Em outras palavras, manifestar quem nós somos, quem nós temos, o que nós podemos. Veja quantas vezes a gente coloca a confiança numa pessoa que nem crê em Deus, que nem conhece a Deus, que ele é ateu, ele é anticristo, ou seja, ele não crê em Cristo, ele é contra Cristo. E a gente coloca a esperança nele, sendo que o Cristo vive em nós, o Cristo se move em nós, o Espírito se move em nós, ele habita em nós, ele sabe todas as coisas, ele nos guia em toda a verdade. Então depende de nós nos posicionarmos, meu irmão, minha irmã, quando a doença chegar. Se chegar algo ruim, acontecer algo ruim na minha família, na minha vida conjugal, nos meus negócios, se eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, depende de nós manifestarmos quem nós somos em Cristo, porque é em Cristo que nós somos uma nova criação. Nova, porque não existia até então. Não existia. Nova criação por quê? Porque não existia até então. Então, nova porque parte totalmente de Cristo. Essa criação, essa nova criação parte totalmente da obra que Cristo fez por nós na cruz. Totalmente dele, não tem nada a ver conosco. Então, nova criação ao ponto das pessoas falarem: quem é este? Quem é esta? Quem são esses que chegam no meio de uma situação dessa e parece que não está acontecendo nada com eles, parece que eles são de outro mundo, de outro planeta? Eles ficam admirados: quem são estes? Que homem é esse, né? Usando o exemplo de Jesus, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece, ordena e o milagre acontece? Quem é este? Que homem é esse que água em vinho pode transformar, que uma multidão ele consegue alimentar com 5 pães e 2 peixinhos? Que homem é este que anda sobre as águas do mar, que o morto ele faz ressuscitar, depois de 4 dias de sepultado? Dizem que esse homem é o filho de José, aquele carpinteiro lá de Nazaré. Um homem igual a este, ninguém jamais conheceu. Meu amado, minha amada, como um dia falaram de Jesus, ouça isso, dessa forma eles vão falar de mim e de você. E é esse tempo, eles vão falar muito de mim e de você, que em todo o tempo, meu irmão, minha irmã, que nós respiramos, jamais venha sair da nossa boca: é, pastor, meu irmão, só depende de Deus. Não, jamais venha sair isso da nossa boca, não depende dele, depende de nós. Depende de nós manifestarmos quem nós somos. Não depende de Deus, depende de nós, depende de você, meu amado, minha amada, depende de mim, de nós crermos e declararmos que a mensagem de Cristo, ela operou nas nossas vidas. Amém? Ouça alguns exemplos. Não depende de Deus para eu ter algo da parte dele, mas depende de mim. Pois se eu sei que ele me ouve em tudo que eu lhe peço, eu sei que eu vou ter. Veja 1 João capítulo 5, versículo 15. 1 João capítulo 5, versículo 15. Veja o que o apóstolo João está dizendo: e se sabemos que ele nos ouve em tudo. Se eu sei que Cristo ele me ouve em tudo. Tudo. Veja que ele está colocando aqui assim: tudo. Tudo que eu pedi. Mas veja que ele está dizendo: se eu sei, se eu tenho conhecimento que Cristo me ouve em tudo que eu lhe peço, também sei que temos da parte dele o que pedimos. Então depende de Deus me dar ou depende de mim crer no que ele fez por mim? Depende dele, pastor. Pastor, só está dependendo dele. Não, João está dizendo: se eu sei que ele me ouve,
Ah, pastor, eu estou orando pelo meu marido, estou orando pela minha esposa, por essa situação, aquela. Então, se eu sei que Deus me ouve, então eu também sei que Ele já me atendeu, que Ele já me respondeu, amém? É isso que Ele está dizendo, pastor, como eu desejo um novo ano, que esse novo ano ele seja uma bênção, pastor. Então ouça, não depende de Deus para esse ano ser uma bênção. Como assim? Depende de nós. Veja Gênesis 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 2 e 3. Farei de você grande povo e o abençoarei. Tomarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você. Por meio de quem? Por meio de você. Todos os povos da terra serão abençoados. Uma outra versão diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que, pastor, mas Deus ele está falando com Abraão. E o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida? Gálatas 3, versículo 29. Gálatas 3, o apóstolo Paulo fala: e se vocês são de Cristo? Tem alguém que é de Cristo aqui? Todos nós somos de Cristo, aleluia. Se você é de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Amém? Então, para que a minha família, ouça, para que a minha família, para que a minha cidade, a minha nação, empresa, a minha saúde seja uma bênção, depende de Deus ou depende de mim? Todas as áreas, né, vai depender dele ou de mim, porque o texto está dizendo: de ti farei uma grande nação. De ti, de Abraão. De Abraão fará uma grande nação. Então, não em ti, mas de ti, por causa da promessa, por causa da obediência de Abraão, por causa dele crer no que Deus falou para ele, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Romanos 4, versículo 3, depois versículo 17 e 18 diz: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, foi colocado como crédito na vida dele. Versículo 17: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Então ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não são, que não existem, como se existisse. Abraão, contra esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de nações, de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será o quê? A sua descendência. Assim será, está falando em relação à nossa vida, que nós cremos em Deus. E Efésios 1, 3, todos os textos que você já conhece, com certeza, mas Paulo está dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então depende de Deus para eu ser abençoado, ou depende de mim, de eu crer naquilo que já diz respeito à minha vida? Então, por isso a gente não fica pedindo para Deus, a gente simplesmente manifesta aquilo que a gente crê. Quando eu creio, eu vou declarando. Quando eu creio, eu vou declarando. Então, ele está dizendo que através, né, em ti por quê? Por causa que ele creu na palavra. Então, se nós cremos na palavra, então ele está dizendo: através de mim, através de você, serão benditas as famílias da terra, serão benditas os povos, vão ser bendita a cidade, bendita a empresa, bendita a família. Então é através da nossa vida, então não depende dele, depende de mim. Pastor, a minha família é um trapo, pastor, é um caco. Pastor, eu acho que ninguém se salva lá. Bom, já está declarando, né? Porque a única forma dele ser salvo é através de ti, você é a bênção. Eles estão esperando que você se manifeste como uma bênção naquela família. Você é a salvação para eles. Pastor, mas não é Jesus? Sim, é Jesus através de você. É ali que eles vão sendo salvos. É ali que eles vão, porque a promessa diz a toda a descendência, todas as famílias.
Serão abençoados. Então, para que esse ano, pastor, eu estou sonhando que esse ano seja uma benção. Então, ele já é uma benção. Como? Porque você é uma benção. Então, onde eu cheguei, chegou quem? Chegou aquele crente que, meu Deus do céu, não. Chegou uma benção, agora mudou o ambiente. Mas tinha uma guerra, tinha uma coisa estranha, agora chegou paz, agora mudou o cenário. Agora a coisa, antes tinha uma guerra voando panela de cá, garfo de lá e coisa, agora tudo sossegado. Por quê? Porque chegou bênção. O que era trevas tem que sair porque a luz chegou. Onde chega a luz, as trevas têm que sair. Amém? Onde chega a luz, as trevas têm que bater em retirada. Uma outra questão muito importante, eu tenho que entender que para Deus ser glorificado, não depende dele, mas depende de nós manifestarmos quem ele é, quem nele nós somos. Outro dia eu estava num lugar e a pessoa clamando, que Deus seja glorificado, e que Deus seja glorificado. E Deus ele com certeza ele é glorificado, mas como que Deus ele é glorificado? Como é que eu glorifico a Deus? De que forma? Veja 2 Coríntios 9, versículo 11. Veja 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Pastor, eu não vejo a hora de ficar rico, pastor. Está aí o texto, meu amado, está aí bem claro isso. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Não é só, pastor, não vejo a hora de jogar na trimania de novo, pastor. Não vejo a hora de ganhar aquele carro zero, aquela casa, a mega sena. Não, meu irmão, de todas as formas. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Agora preste atenção, tem uma vírgula. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio. Por intermédio de quem? Por intermédio de quem? Diga, é comigo que ele está falando. A sua generosidade, a minha generosidade, por ter sido enriquecido de todas as formas, eu possa ser generoso em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a nossa generosidade resulte em ações de graças a Deus. Então Deus, em outra tradução, diz, ele é glorificado quando eu me manifesto. Como que Deus ele é glorificado, pastor? Através da nossa vida. Ele está dizendo para que nós sermos generosos quando? Em qualquer situação. E por nosso intermédio, de quem Deus, ele vai ser glorificado, dele. Então, quando eu exerço generosidade, falei um pouquinho antes de generosidade, quando nós manifestarmos a nossa generosidade, Deus ele é glorificado. De repente você tem uma oportunidade, né? Eu sei que o Ivan tem uma equipe, vão lá às vezes na rodoviária, às vezes vão em algum lugar, às vezes levam uma marmitinha, às vezes levam uma coisinha, a pessoa, graças a Deus, ali Deus foi glorificado. Como? Através de você, daquele que levou. Quando você ajuda com uma cesta básica alguém, pastor, eu estou levando uma cesta básica, mas o que é uma cesta básica? Mas às vezes quando a cesta básica chegou lá, a pessoa diz, graças a Deus, ali Deus foi glorificado. Como? Através da sua generosidade. Então, através da nossa generosidade, Deus é glorificado. Então, depende dele ou depende de nós? Porque ele está dizendo, nós já seremos enriquecidos de todas as formas. Então, eu já sou enriquecido de toda forma. Agora, depende dele, ele já fez a parte dele. Agora, depende de nós manifestarmos essa generosidade. Aí, Deus, ele é glorificado. Amém? 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, aqui todos nós falamos, amém? Se alguém fala, faça-o com quem transmite, como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então Deus aqui tem outras formas de ser glorificado. Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós estamos servindo, né? Então você está participando da celebração. Quantas pessoas estão servindo para esse culto acontecer? Então, graças a Deus, esses que estão servindo, que sirvam com o poder de Deus, e dessa forma Deus ele é glorificado. Se eu abro a boca, se eu prego, se eu estou ensinando, se, enfim, que seja para a glória de Deus. Então, cada um exerça, cada um quem? Que creu,
é nova criação, logo cada um exerça, manifeste, coloque em ação o dom que vai receber com jejum, com oração, com clamor, com sacrifício? Não, que já recebeu. Pastor, eu nem sabia que eu tinha um dom, mas você tem. E tem, com certeza, Deus ele te deu um presente, um dom para que você possa glorificar a Ele através desse dom. Se é falando, se é servindo, se é dando, enfim, são várias formas que nós podemos glorificar a Deus, amém? Então, cada um exerça o dom que recebeu, o dom para servir, o dom para falar e assim por diante. Então, Deus, Ele é conosco, amém? Ele se manifesta. Veja que, para que a cura, né? Pastor, como eu gostaria que a cura acontecesse na minha vida. Agora, para que a cura ela aconteça, não depende de Deus, mas depende de nós. Nós, pastor, sim, quando eu manifesto o poder que opera na minha vida. Efésios 3, versículo 20. Efésios 3, versículo 20. Eu já falei algumas vezes, veja. Aquele que é capaz, Paulo está falando que é Deus, aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais. Outra tradução diz abundantemente mais, extraordinariamente mais, sempre mais. Veja que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Veja, pastor, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, sim. Extraordinariamente mais, sim. Abundantemente mais, sim. Mas como? Através de um poder. Que poder? O poder que opera em nós. O poder que já nos foi dado. O poder que já está em nós. Então Ele pode, Ele está pronto, Ele está desejoso. Meu amado, minha amada, Ele é capaz de fazer muito mais. Conforme o tanto que eu frequento as celebrações, tem o seu valor. Pastor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O quanto eu dizimo, oferto, tem o seu valor. Pastor, o quanto eu jejuo, o quanto eu participo, o quanto eu evangelizo, tem o seu valor. Conforme o quanto as minhas mãos eu adoro, levanto na adoração, tem o seu valor. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele está falando que Deus é capaz de fazer infinitamente mais através de um poder que opera em nós. Um poder que opera, ele está dizendo aqui, um poder que nos foi dado. Esse poder já está em nós. Esse poder já se manifesta em nós. Um poder para pisar serpentes, escorpiões, demônios. Aqui quando fala de demônios, não depende de Deus, mas depende de mim. Como assim, pastor? Sim, depende de como eu recebo a palavra de Deus na minha vida. Lucas 10, 19 diz, eu dei a vocês. Jesus falando, eu dei a vocês autoridade para quê? Para pisar. A autoridade que nos foi dada, o poder que nos foi dado, não é para guardar, para dizer, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Não, a autoridade e o poder que nos foram dados foram para pisar cobras e escorpiões. Aqui ele está falando, pastor, eu quando vejo uma cobra, eu já vou lá correndo matar aquela cobra. Sim, eu também faço, mas ele está dizendo aqui, cobras e escorpiões são o inferno, os demônios, né? Os espíritos malignos que se levantam contra a nossa vida. Ele nos deu o poder para fazer o quê? Pisar, aniquilar, tornar nulo aquilo que se levanta contra nós. Ele está dizendo, nada lhes causará dano. Nada lhes causará. Eu dei poder e autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Jesus, ele deu, agora depende dele ou depende de mim? Depende de mim. Ele já nos deu. Ele já nos deu, amém? Então olhamos com atenção um outro texto que é bastante importante, eu vejo que é muito importante na nossa vida. Hebreus 12, versículo 3. Hebreus 12, versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem.
Pensem bem. Veja que o escritor ele está falando aqui. Naquele, o autor e consumador da nossa fé, que suportou na cruz tal oposição dos pecadores contra si mesmo, contra si, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos ver na linguagem da mensagem. Diz assim: quando se sentirem cansados, aqui, graças a Deus, ninguém se sente cansado, né? Todo mundo firme, forte, né? É. Glória a Deus, aleluia. Porque quando se sentirem cansados no caminho da fé. Ah, pastor, esse negócio de igreja, grupo familiar, servir todo domingo, está lá na igreja, meu Deus do céu. Aqui, graças a Deus, não. Mas quando, se você ouvir algum irmão dizendo, quando se sentir cansado do caminho da fé, ou de caminhar aqui com Cristo, fazer a obra dele, lembrem-se da história dele, lembrem-se de Jesus, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Uma outra versão diz assim: considerai, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Quando eu estava preparando esse texto aqui, né, o Espírito me levou a colocar algumas coisas aqui assim que eu creio que é muito importante. Então, quando o autor está dizendo pense bem, atente de uma forma diferente, considerar, ele diz atentamente, considerai atentamente, lembre-se da história. Quando ele está falando, lembre-se da história de Jesus, lembre dos sofrimentos, lembra daquilo que ele suportou por você, lembra daquilo que ele suportou por cada um de nós, tudo que ele enfrentou, né? Daqui a umas semanas, se Deus permitir, vamos estar aí celebrando a Páscoa, ou pelo menos trazendo alguns exemplos da Páscoa, enfim, mas ali mostra tanto, né, a trajetória da morte de Jesus, e o autor está dizendo, lembre bem, pense bem, atente de uma forma assim profunda. No quê? No que ele fez por vocês. No que ele fez por vocês. Atente de uma forma, considerai atentamente, lembre-se da história, lembra dos sofrimentos, lembra das angústias, lembra do amor que ele suportou por nós, que ele manifestou por nós. Pense bem no quanto ele suportou na cruz, para que nós possamos viver. Por isso ele está dizendo, pense bem, atente, considere o sofrimento dele, considere a angústia, considere aquele momento que ele suou gotas de sangue, considere toda aquela situação por causa de você, por causa de nós. Por isso ele está dizendo, pense bem. Não olhe de qualquer forma, não há a história de Jesus, eu já conheço, ele é filho. Não, meu irmão, não é dessa forma que a gente conhece a história de Jesus, não é dessa forma que a gente guarda a história de Jesus. Ele suportou para que a gente possa viver. Ah, pastor, toda essa situação que eu estou vivendo, pastor, essa situação, essa doença, essas mortes, esse sofrimento, o meu matrimônio, os meus filhos, a minha empresa, a minha saúde, as finanças que estão curtas. O que ele está dizendo, diz, pense bem. Pense bem, atente de uma forma correta, atente bem. Ah, pastor, considere atentamente, não de qualquer jeito. Pastor, mas se vier aqui um pregador do reteté, pastor, e aí? Aqui não, né, pastor Alírio? Outro dia um pastor me ligou, pastor, tem como mandar um canela de fogo? Eu disse, olha, meu, mal um tornozelinho de fogo que a gente tem aqui, esse mal e o tornozelo, ele queria uma canela. E se vier aquele que faz um aviãozinho, ir para cá e para lá? E se você estiver desanimado, quanto tempo vai durar aquele reteté na sua vida? Será que dá 10 minutos? Para quem está desanimado, para quem está cansado, para quem está angustiado, será que um aviãozinho daqui, um reteté daqui e coisa, o camarada dá uma cambalhota, o cara tudo, oh, glória a Deus, aleluia, estou vendo um anjo, estou vendo fogo, estou vendo glória. Quanto tempo dura isso? Será que se terminou o culto, você está animado? Ou só um showzinho que durou 5, 10 minutos e você continua desanimado? E quantos querem ver um showzinho no palco? Só que o show não tira o desânimo de ninguém. O show não resolve o problema de ninguém.
O showzinho não muda a vida das pessoas, não muda o casamento das pessoas, não muda a saúde das pessoas. O showzinho não leva a nada. O camarada que fez o show sai feliz, porque ele levou uma grana boa no bolso. E ele vai passar a semana, mais uma turma que eu consegui. Deixa para lá. Ah, pastor, mas se eu fizer a dança da chuva, pastor, será que não... Pode fazer a dança da chuva, mas você vai continuar desanimado. Não, pastor, porque eu estou com saudade, aquele... Isso não muda a vida das pessoas. Agora, quando eu penso bem naquele que suportou tamanha aflição por mim na cruz, aí ele está dizendo aqui assim, meu irmão, minha irmã, se em 2021 vier o cansaço, o desânimo, ele pode vir. Vem o cansaço, vem o desânimo na nossa vida. Para a gente vencer esse desânimo, esse cansaço, depende de Deus ou depende de mim? Por isso ele está dizendo, pense bem, olhe atentamente, preste atenção. Ele está falando bem claro nesse texto aqui assim, ele diz aqui assim, considerai, pois atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não fatigueis, desmanhando em vossa alma, na primeira versão tal, contra si mesmos, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Então, esse é um segredo para a nossa vida. Para você não se cansar, meu irmão, minha irmã, não desanimar, tem um segredo, e esse segredo foi revelado aqui nessa palavra. Talvez tenham outros, mas o que Deus mostrou para mim está aqui nesse versículo aqui assim, quando o cansaço chegar, o cansaço, que às vezes as pessoas não cansaço só de trabalhar, o cansaço é ver, poxa, eu já orei tanto, não fui atendido, o problema no meu casamento não se resolve, essa doença que não sai, e assim, são tantas coisas, olha assim, quando chegar esse cansaço, o desânimo, o que eu tenho que fazer é olhar atentamente para aquilo que Cristo fez por mim. A única forma, pelo que eu entendo aqui assim, de eu vencer o cansaço e o desânimo, é prestar atenção na história de Cristo a favor da minha vida. Quando eu olhar atentamente para a cruz, aqui a cruz está em cima, né? Olhar atentamente para a cruz, a obra que foi feita por mim, o cansaço ele pode vir, o desânimo pode vir, mas eles não vão permanecer em mim, porque eu estou olhando para a obra completa a favor da minha vida. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para que o universo seja impactado, não mais pelas atrocidades e pessoas que não conhecem a Deus, depende de Deus ou depende de mim. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 a 22, diz assim, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então, quantas coisas, são alguns exemplos, mas a gente poderia colocar outros exemplos que vai depender, meu irmão, para que esse ano, para que esses dias, enfim, até a trombeta soar, né, vai depender de nós. Depende de nós, o quanto eu amo essa obra, o quanto que eu reconheço o amor que Deus derramou no meu espírito, o quanto que Deus fez por mim, a minha paixão por essa obra, quanto eu me envolvo com a palavra de Deus, quanto eu me envolvo com a palavra dele, e eu com certeza, quanto mais eu mergulhar nessa obra que Cristo fez por mim, com certeza mais eu vou estar vivendo, né, aquilo que a palavra diz a respeito de nós. Então, ouça isso. Ah, pastor, eu estou orando para Deus fazer. Meu irmão, você pode até orar para Deus, mas ele vai, e o Espírito que está em você logo, ele vai dizer, é contigo. Não, porque eu estou orando para que Deus... Não, é contigo. Com as pessoas que não têm Cristo, ok. Mas nós que já temos, nós temos tudo. O seu divino poder nos deu todas as coisas. Amém? E segundo, último lugar, eu tenho que querer. Não adianta, né, pastor,
ora por mim, eu posso. Nós, pastores, cada um podemos orar uns pelos outros. Às vezes até tem situações que a gente deve se unir em oração, orarmos juntos, sim, está tudo certo. Mas não depende, veja, por mais que eu queira de repente que você entenda, que você pratique essa palavra, mas não depende de mim, depende de você. Eu não posso crer por você. Ninguém pode crer por mim. A pastora Sueli está ali, ela não pode crer por mim. Ela tem a fé que foi derramada no coração dela, no espírito dela. Ela pode até orar, trazer a existência, mas não depende, em outras palavras, ela não consegue fazer aquilo na minha vida, eu crer por ela. Ela crê, eu tenho que crer. Então nós temos que se mover como Abraão, ele creu, e porque ele creu, nós somos, em outras palavras, chegou até nós o que esse crer, esse obedecer, ele confiar na palavra de Deus. Então vai depender de nós, e nós querermos que a nossa vida seja transformada. Ah, pastor, eu já comprei o caixão, já vi lá um lugar no cemitério, já vi até lá no necrotério, lá quanto é que custa para cremar, porque eu acho que desse mês, eu acho que, coisa como está aí, eu acho que talvez eu não escape. Não, pastor, já estou vendo a minha empresa falida, já estou vendo meus funcionários já ficando tudo na pindaíba, não vou pagar ninguém. Não. Eu tenho que querer ver Deus ele se mover através da nossa vida. Eu preciso, então, quantos problemas que a gente já se deparou, talvez você tenha sofrido 2020, talvez você tenha passado por alguma situação difícil, está passando ainda. Mas saiba que você não passa sozinho. Ele passa com você. Ele passa com você. Ele sempre está conosco, seja no momento difícil. Você pega o Salmo 23, ainda que você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele passa com você. Se você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Se passar pelo fogo, fogo não vai te queimar, porque Ele passa com você. Ele está passando junto com você. Ele nunca você vai passar sozinho, a não ser que você diga, Deus, fique do lado, mas mesmo assim Ele não fica, porque Ele está dentro, Ele não sai. Não tem, ó Deus, eu estou fazendo um negócio, o senhor sai. Eu sei que eu estou fazendo errado, eu sei que se eu estou pulando da cerca, mas eu quero que o senhor fique para o lado de cada cerca. Ele vai pular junto. Não adianta, ele não fica para o lado de cada cerca, ele pula junto com você. Agora, o problema de você ter pulado da cerca fica com Deus, não fica com aquele que pulou a cerca. Mas ele pulou junto. E pensa bem o que você levou. Você levou Deus para pular a cerca. Aqui não, graças a Deus, né? Mas essa é coisa aqui. Mas Ele sempre está conosco. E eu quero ler o último versículo. Veja que eu tenho que querer. Eu tenho que desejar mais e mais. Provérbios 11, versículo 24 e versículo 25. Os últimos dois versículos. Eu tenho que buscar, eu tenho que querer viver a vida espiritual, viver a vida que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário. Vai depender de mim. Todo final de semana, todas as oportunidades que a igreja se reúne, ela se reúne trazendo uma palavra, trazendo um texto, é assim que é, né? Nós sempre nos reunimos, trazemos uma mensagem, trazemos a palavra de Deus. Agora vai depender do quanto que eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Veja que esse texto aqui, ele fala de algo assim, como a gente já falou um pouquinho antes, mas veja como que depende da nossa vida. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem é que vê aumentar a sua riqueza? Quem vê aumentar a sua riqueza? O ímpio ou o justo? O ímpio ou o justo? Quem vê aumentar a sua riqueza? Ah, pastor, lógico que é o justo. O ímpio ou o justo? Quem vê aumentar as suas riquezas? Quem dá generosamente. Quem dá generosamente.
Quem que prosperará? Quem é generoso. Quem poderá receber alívio no momento difícil? Quem alívio dá. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Veja o que ele está dizendo. Quem vê aumentar a riqueza, as suas riquezas? Quem é generoso. Outro dia eu anotei uma matéria de um site das pessoas mais ricas do mundo, os bilionários, trilionários, sei lá, Bill Gates é um deles, tem outros ali assim. E o texto, a frase da notícia, a matéria, estava assim bem clara. A dificuldade dos ricos poderosos se livrarem das suas riquezas. De se livrar, não de acumular mais, de se livrar. Aí eu fui ler todo o texto, toda a notícia que estava lá, eles colocaram os nomes das pessoas, e a dificuldade que eles tinham de se livrar. O camarada, imagina, Bill Gates, talvez um dos mais ricos do mundo, ele quer se livrar da fortuna, de milhões e milhões de dólares, ele quer se livrar. Ele sabe que ele vai morrer daqui a pouco e não vai levar nada, ele quer se livrar daquele dinheiro todo. E aí o que ele faz? Ele pega 200 milhões de dólares hoje, investe naquele orfanato tal ali na África. 200 milhões no orfanato. Só que ele quer se livrar. Ele não está pensando em ganhar mais, ele está querendo se livrar do dinheiro. Então ele investe 200 milhões, ele coloca naquele orfanato lá para comprar pão, enfim, fazer alguma coisa para aquelas crianças. Só que a empresa dele, naquela semana, ela aumentou 1 bilhão. Só que sem ele fazer nada, ele se desfez, ele está se desfazendo para ficar, em outras palavras, ele quer se desfazer da fortuna. Só que quanto mais ele quer se desfazer, mais ela aumenta. Porque é o que o provérbio está dizendo, aquele que dá generosamente, ele vê aumentar, não diminui, aumenta. Só que esse texto, ele se aplica a quem? Aquele que é generoso, não quem, um ímpio ou um justo no caso, não, aquele que é generoso. Se você, pastor, aquele camarada, meu vizinho, o cara cresce, aí vai lá ver, de repente o camarada é generoso. E Deus tem compromisso com o quê? Com a palavra dele. Outro dia eu estava caminhando lá em Balneário, na praia, lá caminhando, pensando sobre uma relação, um casamento que está, o casal se divorciando, eu casei o casal. E aí, Deus, eu ungi as alianças, eu abençoei aquelas vidas. E aí, Pai, mas ele disse, eu tenho compromisso com a minha palavra. O marido tem o papel dele, a esposa tem o papel dela. Ambos fazerem os papéis, a coisa funciona. Então não é a unção nas alianças que vai salvar o casamento, não é a minha bênção sobre o casal que vai salvar ou que vai fazer o casamento feliz, mas Deus tem compromisso com a palavra dele. Então a palavra está dizendo, aquele que dá generosamente, há quem dê generosamente e vê aumentar. Meu irmão, minha irmã, então não se preocupe, pastor, eu não sei como é que vai ser mês que vem. Se você é um generoso, uma generosa, você vê aumentar, não é diminuindo, o pastor está sumindo, não, você vê aumentar, ela não diminui. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele, é com a palavra que ele tem compromisso. Então, quanto mais eu me manifesto crendo na palavra, mais ele tem compromisso com o quê? Com a palavra dele. Por isso, há quem dê. Então, se você conhece um vizinho que nem crê em Jesus, talvez até serve a Satanás, mas você vê a riqueza dele aumentando, talvez seja uma pessoa generosa. E Deus tem compromisso com o generoso. Não importa se é ímpio ou se é justo, mas é com o generoso. Então, eu tenho que querer. Pastor, eu decidi, pastor, eu quero ver minhas riquezas aumentar. Comece. Não, que eu estou esperando ganhar um aumento no trabalho, não. Esse aumento, se você souber que ganha 10% a mais no seu salário, já começou a torrar ele antes, já. Quando chega no dia do pagamento, aquele falou que ia ser de recompensa, já foi torrado, já. Aí você não viu aumentar, você viu mais uma frustração, porque já gastou tudo. Eu vejo aumentar quando eu me torno um generoso, uma generosa.
E aí, pai, me dá dinheiro, Deus me dá, Deus não, Ele não vai te dar, ele te dá uma oportunidade de você ver aumentar. Uma fonte que está jorrando, jorrando, jorrando. Meu Deus, eu quero me desfazer, eu quero, e vem mais, e vem mais, e vem mais. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso, amém? Vamos nos colocar de pé. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é tremendo. Ele cria em nós e através de nós uma nova forma de viver. E o desejo dele, nosso desejo é que nós possamos viver essa nova vida. Não importa, meu irmão, minha irmã, pastor, as coisas estão difíceis, as lutas, as dificuldades, a gente sabe de tudo isso, Deus sabe de tudo isso, mas Ele nos colocou nessa terra para a gente fazer a diferença. Nós vamos fazer a diferença, nós estamos fazendo e vamos fazer ainda mais a diferença. Quando você orar, né, generoso, ele sempre está focado no outro. Na nossa oração, às vezes a gente é egoísta, sempre orando para nós, para nós, para nós, não. Invista o tempo de oração em prol de vidas, em prol de projetos, em prol, tem um irmão lá que está com uma dificuldade na empresa, vamos orar para que Deus mova, para que as portas se abram, para clientes, pastor, mas se ele fica milionário, ou aquele que ele fica milionário, meu irmão, vai ser para a glória de Deus. Pastor, mas ele está com dificuldade na saúde, pastor, eu estou me guardando para eu não ficar contaminado. Abençoe outros, seja generoso com outros. A generosidade sempre é em prol dos outros. O generoso vê as suas riquezas aumentar. Você pode ver, talvez muitos olhando a riqueza financeira, mas você pode ter um casamento riquíssimo. Você pode ter filhos riquíssimos, você pode ter uma empresa poderosa, você pode ter uma saúde poderosa, enfim, tantas coisas que dizem respeito a nós, mas vem através da generosidade. Às vezes a gente está em alguns lugares, de repente as pessoas vêm, nos dão isso, aquilo e coisa, você nunca orou, nem pediu para aquilo ali assim. Mas aí você lembra, poxa, um dia eu fui generoso aqui, mais uma generosidade lá, uma cesta básica aqui, uma roupa lá, isso, aquilo e coisas. De repente as coisas vêm, as coisas vão acontecendo, mas sem você pedir, sem você querer, mas porque você é, Deus se encarrega de você. Saiba, Deus ele é o maior interessado na sua vida. Ele é o maior interessado em você.